Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Dançarelando. Eu sou Fernanda de Souza Almeida e para mim é sempre uma imensa alegria ter a oportunidade de contribuir com as discussões e ações em dança, educação e infância. Em especial nesse vídeo, em que vamos receber uma super especialista nessa interface a partir de um diálogo com os estudos sociais da infância. A professora doutora Patrícia Dias Prado. Além do imenso carinho que eu tenho por ela, como minha orientadora de doutorado, ela foi a responsável pela mudança nas minhas concepções acerca de crianças, infâncias, seus contextos e sua educação. Eu me lembro que recém-saída do mestrado, 2014, eu comecei a pensar esse percurso da próxima pesquisa, da minha tese de doutoramento, e encontrei como aluna ouvinte a disciplina que a professora Patrícia oferecia lá na Faculdade de Educação da USP. Era tudo tão diferente, eram autores tão diversos aos quais eu estava acostumado, porque como eu já contei em vídeos anteriores, eu venho desse lugar da psicologia do desenvolvimento, dessa concepção desenvolvimentista, da psicomotricidade, né, de pensar as etapas e tentar justificar a dança em função de melhorar a coordenação motora, atenção, concentração, aprendizado. Então essa foi a minha escola, que a gente não tem que jogar fora de maneira nenhuma. Também não estou dizendo que não é boa, mas a partir do que eu comecei a vivenciar, estudar com a professora Patrícia, ainda como aluna ouvinte e em 2014, foi tudo tão diferente, foi outro tipo de concepção que eu precisei desaprender para reaprender. Então, eu saí dessa disciplina tão mexida que eu resolvi parar com o doutorado, não pensar mais nele, trabalhar muito com as crianças para entender o que essas novas concepções, para mim, interferiam na minha prática docente, na minha construção docente. Então, foi um tempo em que eu ia estudos sociais da infância, ação com as crianças. Não, vamos voltar. Não, vamos tentar. E fui me questionando as minhas práticas, até mais ou menos eu conseguir assentar isso. Mas foi no Dançarelando, nos projetos, lá na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, onde eu realmente consegui desenvolver um pouco mais, tanto a discussão de textos nessa área, como a prática da pesquisa, do ensino, né, da dança com as crianças e na formação inicial. Então, é um processo que eu ainda tenho mexido, porque eu ainda me pego em práticas mais tradicionais, em práticas mais antigas, em concepções que estavam arraigadas, né? Enfim, então, o que são esses estudos sociais da infância? Quais são seus campos do conhecimento que o compõem, quais concepções de criança, como esses estudos podem dialogar com a arte, em particular com a infância, é o que a nossa convidada vai nos contar. Orelhas abertas, papel e caneta na mão para recebermos a professora Patrícia Dias Prado. Oi, Pati! Obrigada pela sua disponibilidade, interesse, disposição em compartilhar sua rica experiência nessa área da educação das infâncias em interface com as artes. Para mim, realmente é um grande prazer recebê-la, é uma honra e uma alegria. Além para mim, para as outras pessoas, para a área da dança, são conhecimentos, são saberes, são práticas muito importantes da gente escutar, da gente pensar, da gente refletir. E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser de uma grande contribuição. Obrigada. Eu que te agradeço, querida. É um prazer também ser convidada, muito honrada de ter você também junto comigo, de ter sido escolhida, tanto para estar com você nesse caminho do doutoramento, como também para estar aqui hoje, tentando contribuir um pouco para isso aí que você está, né, de uma forma muito forte, muito guerreira e muito necessária, buscando esse diálogo entre os estudos da infância e o campo das artes.
Obrigada. Bom, então, antes de começarmos a falar especificamente dos estudos sociais da infância, eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória profissional, sua trajetória de estudos, até você chegar na antropologia. Como foi esse caminho? Por que você se encantou por essa área? E por que a arte, em especial, a dança e o teatro? Então, como foi isso? Legal, Fê. As nossas trajetórias, elas são já a construção do próprio conhecimento, né, no campo científico. Então, especialmente porque a infância e os estudos sobre a infância, e quando a gente fala, então, dos estudos sociais da infância, são muito recentes, tem quase que o próprio tempo da minha trajetória acadêmica, especialmente porque comecei na psicologia, a minha formação inicial, e o interesse pela infância começou lá. Minha formação era nos NAPs, nos núcleos de apoio psicossociais, que fazíamos atendimento público à população em psicoterapias, em ludoterapias, e lá foi o meu primeiro contato com grupos de crianças, filhos e filhas da classe trabalhadora, que tinham o que a gente chamava de problemas emocionais e problemas de aprendizagem, né? Isso no comecinho da década de 1990. E, portanto, nesse espaço, comecei a perceber que as crianças não só imitavam e reproduziam os conhecimentos dos adultos. Então, às vezes tinha um cabo de vassoura atrás da porta, na brinquedoteca, né, em ludoterapia, e a gente estava brincando de fantoches. Uma das crianças levantava, pegava um fantoche, pegava a vassoura, punha na vassoura e saía pulando como se fosse um cavalinho. Então, esse contraponto de pensar que, de alguma forma, as crianças não só aprendiam através da observação e da imitação, como a gente aprendeu com o Piaget, mas também através da construção de algo que não estava previsto pelos adultos e que a gente também não imaginaria. E é claro, então, que depois dessa minha formação, eu tive contato com um grupo de estudos da infância em diferenciação sociocultural, o GPDIS, que é aqui da Faculdade de Educação da Unicamp, e conheci, né, um outro lugar de se olhar para a infância, que ia, portanto, então, além das teorias desenvolvimentistas, trazendo a perspectiva, então, de que não só, né, a dimensão psicológica conseguiria explicar o que são as crianças e o que é viver a infância. A partir desse momento, então, começa a surgir já uma sociologia e uma antropologia da infância brasileira, que a gente buscou, então, inspiradas, né, no professor Florestan Fernandes, lá nas Trocinhas do Bom Retiro, a pensar nas crianças também como construtoras de uma cultura infantil, ou seja, que não estavam totalmente presas ou como uma cópia, uma reprodução das culturas dos adultos, lembrando, então, que para além daquilo que a gente esperava ou previa, as crianças tinham uma outra lógica de pensamento, isso também o Piaget já havia dito. E, então, os encontros com o Vygotsky, que começou a dizer que as crianças não eram só uma caixinha que, se estimuladas, iriam desabrochar, que as crianças também construíam as suas funções psíquicas superiores através das relações sociais. O Vygotsky nos deixou muito cedo, teve uma obra marginal, em alguns países ele foi tido como antropólogo, em outros como psicólogo, poucas coisas traduzidas para a gente, né? Pensamento e linguagem, por exemplo, a gente começou a achar que as crianças só pensavam quando começavam a falar, o próprio Vygotsky nunca usou essas palavras no singular. E a partir disso, então, a gente começou a entender que tinha uma ciência do comportamento que queria se instituir como campo científico norte-americano e que, claro, conduziu as traduções dessas obras a partir de interesses emergentes para esse campo em construção. Então, esse grupo de educação infantil, coordenado pela professora Ana Lúcia Goulart de Faria, da Faculdade de Educação da Unicamp, começamos a conhecer a produção da sociologia e da antropologia, que tinham as crianças e as infâncias quase que como o exótico, mas que
traziam perspectivas de ir além, portanto, daquilo que as crianças de fato estão construindo. Antes elas tinham, então, tínhamos uma perspectiva histórica. E aí, no campo da creche da pré-escola, que foi o lugar onde eu adentrei, começamos a perceber que todo dia as crianças faziam coisas que não estavam previstas, estabeleciam relações sociais e afetivas diferenciadas com os seus colegas, com as meninas, os meninos, com as professoras, com as famílias, que a gente começou, então, a fazer, inclusive, o que a psicologia já tinha feito, né, a partir da Fúvia Rosenberg, a partir da Solange Jobim Souza, que foram dizendo que a psicologia do desenvolvimento andava num fio de navalha, e que enquanto, né, a psicologia não abrisse mão da antropologia, por exemplo, isso quem vai falar é o José de Souza Martins, lá no Massacre dos Inocentes, a criança sem infância no Brasil, enquanto a psicologia não fizesse isso, a gente ia continuar achando que a gente só tinha coisas a ensinar às crianças. E nessa perspectiva, então, começamos a construir, né, juntos com Florestan Fernandes, que infelizmente depois não desenvolveu mais isso, mas junto também com Mário de Andrade, com os parques infantis, a então elevar o estatuto das crianças a pessoas e seres completos, que não faltava nada a elas desde o nascimento para se tornarem crianças. E mais do que isso, elas também produziam história, elas também formavam as professoras. Então, fiz o meu doutorado, o meu mestrado e o meu doutorado na antropologia, sob orientação da professora Neuza Guzmão, a procurar, então, e conhecer infâncias de outros lugares do mundo, e relativizar, então, uma concepção única e um modelo único de se ser criança. As crianças arapeche brincam com facões enormes antes dos 3 anos, as crianças japonesas ganham na brincadeira quem perde. Então, outras lógicas e outras formas de se ver que mostraram que é a concepção dos adultos que faz e que torna as crianças assim ou assado. Desconstruir, então, perspectivas fechadas em relação à raça, à etnia, ao gênero, à idade. E para a gente começar a fazer isso, então, instituindo aí na mesma época, aí já nos anos 2000, uma sociologia da infância brasileira, uma sociologia da infância inglesa, francesa e portuguesa, que vão praticamente falar a mesma coisa, que as crianças são seres e sujeitos que constroem história, que transformam as relações sociais onde elas estão e que também ensinam os adultos e as professoras. Nesse campo, então, começamos a construir metodologias de pesquisas com crianças, em que, então, as crianças tinham voz, mesmo aquelas que ainda não falavam, não é? No caso dos bebês, e mais ainda de dar visibilidade a essas vozes. Até um certo momento em que a gente queria mesmo era desescolarizar a creche e a pré-escola. E para fazer isso, a gente precisava colocar outra coisa no lugar. Para romper, então, com essas ciências que também têm a sua origem etnocêntrica, né? A pedagogia, a sociologia, a antropologia, e também, nem tão pouco, as artes, para pensar em que trazer as crianças nesse contexto, que não fosse somente os conteúdos e as disciplinas formais e racionais, como uma preparação das crianças para aquilo que elas ainda não são. Então, como elas já são, o que elas fazem, o que elas mostram. Então, as pesquisas passaram a não ser mais sobre as crianças, mas com as crianças. E elas mostraram que elas pintam com o corpo inteiro, que elas inventam danças, que elas encenam a realidade, até mesmo antes de falar, que elas são capazes de fazer jogos cênicos, jogos de faz de conta. E aí fomos conversando também, não só com o campo, né, da sociologia, da antropologia, da ciência política, da filosofia, da educação física, da arquitetura, mas também com todos os campos que se interessavam pela infância. E como, né, claro, sempre, chamando pessoas para os nossos congressos, como a Anne Marie, que infelizmente nos deixou. E a Anne veio para o Brasil, e veio então também a primeira vez, depois ela veio várias vezes nos congressos que a gente fazia aqui, inclusive no COLE, que era um congresso de leitura, e a educação infantil instituiu então um GT de leituras do mundo.
que é o que as crianças fazem, né? Além de a gente ler as palavras e as crianças pequenas leem todo o resto. E a Anne Marie já trazia uma proposição de que as crianças, para elas, já eram inteiras, de que as crianças já eram capazes de fruição e de criação e de invenção a partir das artes visuais, que era o campo dela. E começamos a perceber, então, que esse lugar também precisava ser desescolarizado, rompendo uma didatização também, tanto do lúdico como das artes, do ponto de vista, então, de que ninguém escapa, né, de fazer essa revisão e fazer rupturas quando a gente propõe virar o mundo de ponta cabeça, fazer o sentido inverso, o que as crianças teriam a nos ensinar se a gente colocasse, né, proposições teatrais, proposições dançantes, elas reproduziriam as nossas coreografias preconcebidas, estereotipadas, as nossas músicas repetitivas, ou seja, dentro desse conteúdo, a partir da concepção que a gente tinha de infância, que era bastante limitada, esse conteúdo artístico também o fazia. E a partir, então, de propor isso às crianças, a gente começou a perceber que essa arte, ela deveria ser um dos conteúdos, se não o mais importante, na educação das crianças pequenas, e que essa arte devia, então, transbordar pelas janelas, pelas portas, pelos jardins, pelos muros das creches e das pré-escolas, como a gente tem inspiração em muitas creches italianas, francesas, mas não a reproduzi-las, mas sim construir uma forma de pensar esse campo. Então, foi eminente que a gente fizesse essa conversa também com as artistas, com as professoras do campo e pesquisadoras do campo das artes, não só a Anne Marie, a professora Sandra Richter, outras companheiras que começaram a vir conversar com a gente, assim como a gente chamou as antropólogas, as sociólogas, não é? Porque a psicologia, ela concentrava os conhecimentos sobre a infância, não mais porque ela foi uma das únicas ciências que se preocupou com esse momento da vida junto com a pediatria. E, claro, a pedagogia como uma ciência da prática, sem complexo de inferioridade, ela também vai se alimentar dos fundamentos de todos esses campos científicos. Começamos, então, a perceber que, se a gente quisesse entender esse campo das artes, as nossas metodologias de ensino, entre aspas, né, porque a educação infantil não é ensino, e as metodologias de pesquisa também teriam que romper, mais uma vez, com os estudos sociais da infância somente do ponto de vista da sociologia e da antropologia da infância, para ir além dessas ciências duras e racionais, pensando como que a gente, de fato, concretiza a concepção de que as crianças também criam culturas, criam danças, criam teatros, criam... E a Marina Marcondes já diz isso, né, que as crianças são performers, outras pesquisadoras, inclusive do nosso grupo, né, Andréia Fraga, Alexandre Medeiros e a senhorita, que tem, né, cada vez mais confirmado ao encontro e no encontro com as crianças, revelar e exibir que elas trazem possibilidades na presença de uma perspectiva relacional com a gente, sempre com a gente, junto com a gente, a partir da gente, mas que rompe os conhecimentos ainda, né, que a gente tinha como únicos, como certos, né? Então, na Faculdade de Educação da USP, quando eu entrei, em 2008, o concurso já mostrava que essas discussões precisavam ser feitas, e aí fui chamada não só a assumir as disciplinas de educação infantil e sociedade, brinquedos e brincadeiras, mas também as disciplinas que faziam um cruzamento, tanto com a dança e o teatro, e também com a música e as artes visuais. Como eu era bailarina de formação, e, portanto, também o teatro muito próximo à minha formação como bailarina, fora da universidade, eu tive o privilégio de ter alguns anos para me preparar para construir o programa dessa disciplina de educação infantil e artes, né, dança e teatro, a qual a senhora também já foi minha monitora,
e contribuiu enormemente na formação das alunas, e viu o tanto que há um fundo das alunas da pedagogia com essa disciplina, que ousou pela primeira vez tirar as 80 cadeiras da sala e trazer os corpos inteiros para estar com as crianças, e, portanto, eu me coloco, então, como uma pesquisadora desse campo, né, das artes, nessa interface, e convido as profissionais da infância, no caso, pesquisadoras, professoras e artistas, para estarem com a gente, oferecendo oficinas, discutindo as concepções desses campos em inter-relação, né, da dança e do teatro. Paty, enquanto você estava falando, eu anotei uma série de coisas, né? Para mim é sempre uma aula, é sempre um deleite te escutar, seja no grupo de estudo, seja nas orientações de doutorado, seja nas suas palestras, enfim, para mim é sempre um grande prazer, e eu sempre vou refletindo de outras maneiras, vou criando outras redes, né? E aí, da sua fala, eu anotei uma coisa muito curiosa, porque quando eu estava trabalhando com o estudo da arte do meu doutorado, que eu fiz o estudo do conhecimento, eu fui buscar de uma maneira muito detalhada e minuciosa tudo que havia sido produzido nessa relação de dança, infância e formação inicial de professores, especialmente o estágio, né? Então, eu fui fazendo esse afunilamento. E o que a gente encontrou, o que eu encontrei muito dos textos que falam sobre dança, infância, escolas, práticas, é uma necessidade ainda muito forte da justificativa da dança, pautado nos autores, nas relações com a psicologia do desenvolvimento. Então, eu sei que a dança é uma área de conhecimento com sua produção científica muito recente, né, que tá todo mundo caminhando, eu tô caminhando, a gente tá todo mundo aprendendo juntos. Mas é muito interessante como esses textos revelam o que a gente vê nas escolas, né? A expectativa criada pelo professor, pela professora, ao planejar, ao conceber, ao dimensionar as suas práticas, esse imaginário do que é a infância, né? Não da infância real, mas do que está lá nas etapas, na categoria, ou do que seria melhor para ela aprender para um futuro feliz, para uma vida adulta plena e realizada que a gente tem, né? Assim, tudo muito básico. E essa coisa de por que a dança? Porque é bom para isso, para aquilo, para coordenação motora, para equilíbrio, né? E tudo isso baseado nas etapas do desenvolvimento. Então, foi uma coisa que eu percebi, e como é difícil a gente modificar esse pensamento e assumir pra gente, e eu tô falando por mim, como eu contei na introdução, eu também tive esse período de tentar entender que concepção outra era essa, que não a etapista prevista do eu ensino para melhorar, né, determinadas questões. E assumir que a criança, ela constrói, elabora o mundo, o pensamento, a cultura, de uma maneira particular. Não melhor, não pior, particular. Mas muito baseado na poética, na metáfora, na imaginação, no corporal, no sensorial. E daí a arte ser um dos eixos tão ricos para a gente trabalhar com as infâncias. Né? Então, eu pensei um pouco nesse caminho e, além disso, eu vou já complementar com uma pergunta. Quando a gente fala de estudos sociais da infância, que campos do conhecimento estão aí nesse lugar? Porque você falou da antropologia, da sociologia. Então, como a gente situa um pouco? O que são esses estudos sociais da infância? Bom, Fê, vou começar pela pergunta, então, né? Porque a Mafalda está aí atrás de você e ela explica muito bem que as relações de poder sempre pressupõem, né, que a gente coloque o outro e que o outro não saia do seu lugar. E eu acho que junto, né, aos pobres, às pessoas marginalizadas, as pessoas que têm outras opções e desejos sexuais e as crianças,
sempre foram, né, colocadas como esse lugar de submeter-se, né, de serem submetidas ao poder de outrem. Então, quando a gente coloca na sociologia, na antropologia, na pedagogia, na psicologia, e nas artes não seria diferente, que as crianças também podem dividir esse poder com você, é quase que puxar o tapete, né? Nos anos 90, a gente, quando depois disso, em 96, 98, eu finalizei o meu mestrado, e comecei, né, e que fiz essa pergunta, se todas as pessoas constroem culturas, os bebês também constroem, né, que eu tentei romper, então, com essa perspectiva desenvolvimentista no campo das ciências sociais para olhar os bebês, fui chamada para fazer formações em muitas prefeituras, né, Diadema, Santo André, Mogi, muitas cidades. E em muitos momentos as professoras ficavam ofendidas, quase que como se, então, elas não tivessem importância nenhuma, já que as crianças também criavam, as crianças também se educavam, as crianças também nos educavam, as crianças também inventavam moda, as crianças também, enfim. Então, a gente ouvia, inclusive, situações em que agora, professor, agora só está faltando você dizer que as crianças podem comer filé mignon na creche. E não podem? Agora só está faltando você falar que as crianças podem, entendeu, pintar a cara, pintar as paredes da creche. Não podem? Agora só está faltando você falar que os bebês podem ficar brincando com as crianças do pré. Não podem? Então, esse é um caminho, e como você mesma disse, um caminho muito recente, que revela que quando as crianças, a gente, né, porque antes a gente achava que a gente tinha que dar voz às crianças, depois a gente percebeu que as crianças já as têm, então a gente continuava sendo etnocêntricos e continuamos sendo, né, em muitos lugares, quando ainda a gente pensa sobre coisas com as crianças, né, a gente fala, você estava brincando ou estava dançando? A criança fala, depende. Tem hora que eu estava fazendo uma coisa, tem hora que eu estava fazendo outra, né? Andréa Fraga fala isso, ou seja, a gente ainda quer guardar e conseguir, né, capturar tudo que são as crianças, e a gente não consegue. A Mafalda é completamente reacionária do ponto de vista desse adultocentrismo, que a gente chama, que a Fulvia Rosenberg foi a primeira a dizer, que além de todos os ismos, né, o adultocentrismo é a relação de poder, então, estabelecida dos adultos para com as crianças. E que se as crianças não forem piores que os adultos, como que a gente vai estabelecer essa relação de poder? Como a gente vai dominar as crianças? Então, a Mafalda assusta e abala todas as nossas estruturas. Ela bota a perder tudo que a gente já estudou, todos os nossos doutorados, as nossas academias, botam tudo a perder. Então, nesse lugar de pensar por que a gente olha para a psicologia do desenvolvimento, como eu já disse, porque foi uma das únicas que se preocupou. Na minha época do mestrado, e eu falei para você, eu fui atrás de várias bibliografias e pesquisas da antropologia, quando elas falavam da infância, faziam etnografias maravilhosas, com as crianças Marubo, com as crianças Arapeche, com as crianças Chicrinha aqui no Brasil, né, Clarice Cono que faz, faziam etnografias maravilhosas em que as crianças apareciam em algum momento, e quando existia algum tipo de análise sobre isso, vinha a psicologia do desenvolvimento ou a psicanálise, era a coisa mais esdrúxula, mais fora do cabimento. Então, o que eu queria mesmo, eu ainda não encontrava. O que eu coloquei, então, sob perspectiva, era de que as crianças viviam a sua infância de formas distintas, e que o desenvolvimento, ele é também dos adultos. Então, quando a gente fala o que são as crianças, né, as alunas falam, são seres em desenvolvimento. Então, ou nós somos crianças ainda, ou nós não né, nós não estamos mais nos desenvolvendo. Então, há muitos limites a serem vencidos. Você está fazendo seu doutorado, eu tenho aprendido muito com você, e em muitos momentos você também me coloca em xeque, a gente pensar coisas novas, o que a gente vai fazer para romper isso, e como que a gente vai fazer. Então, nos colocarmos também nessa situação de aprendizes, que ainda sabemos muito pouco sobre as crianças. No campo das artes, isso ainda está em construção, né? Isso não quer dizer que a sociologia já discute muito a infância, a antropologia também. A sociologia já se constituiu como uma sociologia da infância, porque a sociologia da educação não era da criança pequena.
era da escola. Então, a sociologia da infância teve que aparecer para que a gente pudesse conhecer a especificidade das crianças do ponto de vista da construção social, do seu desenho. Né, a gente ia estudar o desenho da criança, quando a gente ia ver, a gente estava lá falando, ela pintou de preto porque ela está deprimida. A gente não tinha outro ponto de vista. A gente teve que inventar, né? A professora Márcia Gobi inventou e disse, o desenho revela uma condição social, cultural, artística, psíquica, revela, né, e trata e retrata uma forma de ver a infância e de conceber a infância que é além disso. As condições da produção do desenho é diferente, agora a gente já sabe se o desenho é na parede, é o desenho de um jeito, se o desenho é na cadeira, é o desenho de outro, e que o desenho é um prolongamento do meu movimento e do meu corpo. Então, se eu desenho com pincel comprido, eu desenho uma coisa, como a Anne Marie fazia, desenho no bolso, desenho enterrado. Então, é com o corpo todo que isso acontece, e ele expressa algo que, a princípio, não está posto. Então, nós também não vamos jogar a psicologia do desenvolvimento fora, como o Peter Moss fala, vamos colocá-la sob perspectiva. Né, porque esses conhecimentos também são importantes, também quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai construir perspectivas na arte ou nas artes com as crianças. Só que a gente tem que lembrar que não são só essas, não é só essa perspectiva. Especialmente, então, as artes precisam se debruçar sobre os estudos sociais da infância, que são, portanto, um campo em construção de pessoas do campo da psicologia, porque eu não posso dizer que eu não sou, né, da sociologia e da antropologia, que eu também não posso dizer que eu não sou, da filosofia, da geografia da infância, da arquitetura da infância, são ciências e campos do conhecimento que têm alguns 20 anos, alguns 10 anos, alguns que estão nascendo talvez agora. O campo das artes na infância também é um campo que já existe de certa forma há muito tempo, mas como você falou, sempre nessa perspectiva, porque é a concepção de infância que estava presente, tanto no ponto de vista acadêmico, como também no ponto de vista do senso comum. As crianças como algo que ainda não são, ainda que elas não sabem, elas não podem, elas não conseguem, E não é que elas sabem tudo e conseguem tudo, mas primeiro porque nós também poderíamos ser definidos assim. Nós ainda não sabemos tudo, não podemos tudo, não entendemos tudo. Ao mesmo tempo que quando a gente traz, então, a voz das crianças, do que elas pensam sobre o mundo que a gente apresenta a elas, isso você falou muito bem, elas vão falar, que cheiro horrível que está aqui nesse parquinho. Por quê? Porque a gente poluiu todos esses rios, eles já viraram esgoto. Então, todas essas questões que a criança faz, por que tem nuvem e chove? A gente sabe responder? É porque a nuvem enche d'água e aí cai mais. Então, as crianças nos fazem questões que muitas vezes nos damos, né, como tão sabidas, mas nós não sabemos responder ainda. E elas vão continuar fazendo questões para a gente, assim, a visibilidade a essas questões das crianças. Eu aprendi isso também nesse grupo de pesquisa lá na Unicamp, a ser, então, mais psicóloga, que não só pesquisa a infância e as crianças, mas uma criancista que vê a infância de não se satisfazer com as primeiras respostas, essa possibilidade de sempre duvidar daquilo que é dito, a possibilidade de fazer diferente, a possibilidade de fazer junto. Isso as crianças também foram nos mostrando. Então, conforme as pesquisas forem avançando, Fê, cada vez mais a gente vai contribuir com o campo, como a gente contribuiu com o campo da antropologia e da sociologia, a ponto de se construir uma sociologia da infância, tão forte já, assim também como a gente vai construir, então, um campo das artes na infância, que primeiro traga as crianças pequenas, porque aí a gente desescolariza a arte, a gente desdidatiza as artes, e traz isso, então, para a nossa formação, que é o que você está fazendo. Porque como é que, então, a gente vai chegar na creche e na pré-escola se a gente só aprendeu a ensinar as crianças a fazer passos, a desenvolver uma coreografia, a olhar para ela como aquilo e como aquilo que lhe falta? Então, esse lugar da nossa formação, ele é muito mais importante,
porque é a partir dessa nossa formação que a gente vai confiar na capacidade de criação das crianças junto com a gente, que a gente vai ter certeza que elas vão compor uma coreografia no final do ano que vai ser incrível, mas não vai poder ser os passos que a gente inventou e decorou e fez uma coreografia. Aquilo não revela quem são as crianças, não diz sobre as crianças, né? Não nos conta sobre elas. Então, isso também é algo que está sendo construído, né? Milene, Vivi, suas colegas do grupo de pesquisa da USP, né? Pesquisa e Primeira Infância, Linguagens e Culturas Infantis, ele começou também, Cibele, Adriele, que foram para a creche e já eram do teatro, e começaram a olhar as crianças sob essa perspectiva, até chegar a vocês do doutorado, buscando, então, já com uma carreira no campo das artes e da infância, buscando ampliar essa discussão. Então, não é que a gente já existe nessa discussão, e por isso que vocês vieram beber dessa fonte, não. Vieram para uma fonte que está começando a pensar o que é ser uma fonte, para que lado que a gente vai jogar essa água, o que a gente vai misturar nessa água, ou seja, é um campo totalmente em construção, assim como, então, os estudos sociais da infância, que, né, são todos esses campos que se preocupam com a infância e que tem como perspectiva que somente um deles não vai dar conta de dizer quem são as crianças, né? E todos os campos que têm essa outra concepção de criança, né? Seres com direitos participativos, que criam, né? Então, a sociologia, os estudos sociais da infância vão chamando esses outros tantos campos para compor esse grande fenômeno que são as crianças e as infâncias. Mas estava na descolonização da ciência da infância. Seja ela qual for, né? Não só a psicologia, mas todas as outras ciências que bebem dessa fonte, né? E que, portanto, constroem essa relação de poder perversa com as crianças, né? Então está tudo pronto. Se você conhece as crianças, como falavam para mim, você é psicóloga, fala para mim por que as crianças mordem, né? Faltava eu falar, peraí, que está na página 54 do compêndio de... A gente começou só a pensar que a gente não tem essas respostas, Feira, a gente tem hipóteses, e as hipóteses não são só porque ela está na fase oral, porque quem falou isso é porque se preocupou com as crianças, em um determinado contexto, diferente do nosso, mas é o que tinha. Outras vão falar, as crianças com mais de 1,5 metro ficarem confinadas, elas que não falam ainda, elas vão precisar mostrar de alguma coisa de jeito que elas não estão satisfeitas, quer dizer, mais uma tendência. Aí a gente vê crianças que estão super felizes, vão na outra e dá uma mordida para comemorar. Então é isso que eu estou falando, né, a Mafalda. Quando a gente achar que a gente já sabe tudo sobre elas, aí sim, que aí a gente estamos perdidas. E você já começou a falar, mas eu queria saber um pouco mais. O que, então, essa concepção vai alterar, vai transformar a prática do professor, da professora em dança? Você falou da coisa que, então, eu já não chego mais com tudo pronto, com coreografias, passos estabelecidos, na minha expectativa, na minha necessidade, e vou trabalhando uma criação, né? Um processo democrático, horizontal. Mas que mais? Porque é tão mais fácil a gente olhar na tabela e ver que a coordenação motor, o equilíbrio nessa fase, e daí eu escolho os passos que vão contribuir com o equilíbrio. E como, então, pensar os estudos sociais da infância na prática, com as crianças mesmo em dança? O que a gente poderia fazer, por exemplo? Ótimo, Fer. Então, você quase que respondeu a pergunta, né? Porque vindo da autoria, do protagonismo, da agência das crianças como sujeitos sociais, então, que é a base dessa sociologia da infância, atribuir, então, também um sujeito, uma pessoa inteira que constrói história e produz culturas, esse, né, é o mote do planejamento e da organização dos espaços brincantes, lembrando que o eixo do trabalho pedagógico na educação infantil é a brincadeira. Então, tanto o pré-requisito brincante, a dimensão profissional,
dessas pessoas que atuam diretamente com as crianças pequenas, o principal delas é a dimensão brincalhona, assim também todas as outras propostas, seja no teatro, na dança, na educação física, nas propostas de brincadeiras externas, coletivas, solitárias, com distintos materiais e materialidades. Essa intenção, ela tem esse lugar de encontro com aquilo que me revela na criação e na possibilidade de transformar, então, esses materiais, essas materialidades, lembrando também do corpo e da sua expressão, em formas brincantes de experimentações, né? Então, investigar os espaços, investigar as formas expressivas do corpo, investigar as músicas, as composições, os vídeos, os objetos, os espaços externos e internos. Então, a primeira dica é exatamente levar em consideração as dicas que as crianças nos apresentam a partir do nosso planejamento e da organização dos espaços que a gente propõe a partir de uma intencionalidade educativa. Então, eu percebi que os meninos estão muito afins de dançar, mas numa sociedade que priva os meninos da leveza, de expor os seus sentimentos através de gestos, de gestualidades, né, delicadas, de leveza, como eu disse. Então, eu faço, a partir da observação e da escuta das crianças, a construção do meu planejamento. Por isso que não dá para eu ter todas as propostas prontas que eu vou aplicá-las, né, no pior sentido da palavra, nos anos posteriores e com outras turmas de crianças. Cada turma de crianças dentro de um coletivo vai me trazer, então, como são agentes e sujeitos, né, das relações sociais, cada grupo vai se revelar de uma forma nas suas relações. Então, a partir dessa observação, eu vou construir o meu planejamento e a minha organização brincante, pensando naquilo que as crianças têm me revelado, e a partir dessa proposição, as crianças também vão inovar, né, vão trazer o imprevisto, além daquilo que eu imagino ou que eu desejo, que eu tenho a intenção que as crianças realizem. Então, nesse lugar da abertura também para o desconhecido, para o imprevisto, como Larossa fala, lembrando que o improviso, ele é algo, uma categoria fundante e que amplia a perspectiva de uma pedagogia nas artes, quando a gente dizia que não podia ter improviso nessa intencionalidade. Eu precisava construir um planejamento e levá-lo às crianças, e claro, e dar conta do imprevisto. Com o encontro da educação infantil com as artes, essa palavra do improviso, ela tem um outro significado e uma construção teórica e também acadêmica, do ponto de vista da própria investigação, por exemplo, em dança, de uma própria também técnica, né, como a gente tem outros elementos próprios, né, da construção em dança, como o improviso, o contato, né, improvisação, para falar de uma dessas técnicas, que também não são só técnicas, são também uma ciência e algo que faz parte de um processo criativo, significando para além daquilo que a técnica nos ajuda a investigar. O improviso pode se tornar, então, algo que passa a trazer para a minha formação como professora novas formas de pensar a dança. Então, a gente tem muitas experiências distintas de propor às crianças trabalhos individuais, propostas de investigação, que eu estou dizendo essa palavra trabalho, né? De investigação do seu corpo individualmente, em duplas, em trios, entre meninas e meninos, entre só meninas e só meninos, de meninas, crianças mais velhas com mais novas, de crianças só com crianças mais novas, no espaço aberto do parque, com outro lugar de terreno, na grama, no cimento,
de pendurado, dentro do espaço da sala, em espaços mais fechados, mais restritos, utilizando materiais distintos, né, como desenhos. O desenho é um prolongamento do movimento, então não precisa ser o desenho sentado na carteira de forma alguma, né? Então que a gente possa não só nos formarmos, repertoriarmos, como também continuar as nossas investigações com as crianças, a partir das crianças, e que a gente consiga abolir as coreografias estereotipadas, a didatização do movimento e da dança, ampliando, portanto, a nossa concepção de que os movimentos das crianças são coreográficos, são processos criativos que possam ser um produto, por exemplo, para apresentação às famílias, nas festas, que a gente também possa, então, construir essa confiança, que as crianças sintam prazer, assim como o objetivo essencial da brincadeira, de se expressarem através do corpo, do movimento e da dança, e se apresentarem nas suas singularidades, nas suas formas de ser, para as suas famílias, não só para os seus colegas, também para a nossa equipe de profissionais, lembrando que elas, então, nesse sentido, constroem conhecimentos também em dança. Bom, para mim é sempre um deleite te ouvir, é sempre um prazer nas orientações, nas suas palestras, no grupo de estudos e pesquisa, e aqui ainda mais. Excelentes dicas, excelentes caminhos, foi uma conversa deliciosa mais uma vez, e eu queria te agradecer por você brindar o canal do Dançarelando com essa conversa. A gente sabe a agenda louca que todo mundo tem, né, especialmente você, então eu queria te agradecer de coração por encontrar um espacinho na sua agenda para bater um papo. E é isso, é somente agradecer e pedir para as pessoas continuarem acompanhando a série, que ainda tem bastante coisa para acontecer. Eu que agradeço, Fê, muito obrigada pelo seu trabalho, um trabalho também de divulgação científica e de divulgação de propostas dançantes, e estou à disposição. Então é isso, pessoal. Eu mais uma vez agradeço e vejo vocês em breve. Até!